Diz a palavra de Deus. Vamos fazer menção do verso de número 1, apenas a parte A, meus irmãos. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Evangelho segundo João, capítulo de número 10, verso de número 9. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te rendemos graça, te rendemos louvores, Senhor, uma vez mais. Ó Deus, queremos dizer que somos dependentes do Teu Santo Espírito. Ó Deus, a Tua palavra tem liberdade para entrar, Senhor, em nosso coração, para nos fortalecer, Senhor, para nos reestruturar, para nos corrigir, para nos direcionar. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, adentre em cada coração, em cada lar aqui representado, e como diz as Escrituras, produza rios, Senhor, de água viva em nosso interior. Ó Pai amado, possamos sair daqui renovados pelo poder da Tua glória. Espírito Santo, trabalha, Senhor, meu Pai amado, no nosso íntimo, ó Deus, no nosso lar, na nossa estrutura, possamos ser fortalecidos em nome de Jesus. E a Tua igreja diz amém e amém. Podemos assentar, queridos. O cenário de Gênesis, do período diluviano, o contexto de Gênesis, capítulo de número 6, é o mais triste da história humana. A terra, nos diz a palavra, que estava corrompida diante da face de Deus, e por esse motivo se encheu de violência. Deus traria não apenas o juízo, mas o fim a uma criação, a criação do ser humano. Perceba o verso mais triste, na minha concepção de toda a Escritura, Gênesis 6, verso 6, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Não obstante, o Espírito de Deus, nos anjos, disputavam o corpo dos homens. Gênesis 6, 3, onde diz: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. Algumas traduções, pastor Eva, vão trazer a palavra permanecer. Não permanecerá o meu Espírito para sempre no homem. Mas o verbo hebraico dum nos remete que, entre outros significados, disputa. Ou seja, o Espírito de Deus nos anjos disputavam o corpo dos homens. Há uma divisão teológica remetida aos filhos de Deus. Os teólogos, eles se debruçam sobre essa questão: quem seriam os filhos de Deus? E quem seria o fruto das relações, os chamados gigantes? Há duas teorias. A minoria dos teólogos afirma que os filhos de Deus eram os filhos de Sete. A outra teoria, a mais aceita pelos teólogos, seria que os filhos de Deus são os anjos. Porém, quando eu olho para a teoria
de 7, eu percebo uma falha na estrutura. Como poderia Deus, ele exercer o juízo e esquecer praticamente metade da população mundial? Deus não mataria, não aniquilaria o bom com o ímpio. Porém, é uma falha também naqueles que afirmam ser os anjos, porque o próprio Jesus diz que os anjos são assexuados, eles não casam, eles não se dão em casamento. Porém, quando nós olhamos para aquilo que acontece dentro de alguns entornos, entre o candomblé, entre o umbandismo, nós vemos manifestações de espíritos que possuem corpos, e ali eles bebem, e ali eles fumam, e ali eles têm relações. E há 10 anos eu tenho pesquisado sobre isso, e eu cheguei a um consenso, conjectura minha. A Bíblia, ela vai dizer que os filhos de Deus eram os anjos. Eles vieram à terra, eles tomaram corpos assim como o gadareno, e eles coabitaram com as mulheres. Saiu dessa relação homens, biologicamente filhos de homens, mas socialmente, culturalmente, filhos de entidades superiores. Então alguém disse: você é filho de um querubim. Então dessa relação nascem os homens afamados, os homens de fama, não em estrutura, não em tamanho, mas homens que achavam que podiam tudo. Podemos ver pela história gigantes afamados, como Napoleão, como Alexandre o Grande, e há pouco tempo atrás, um maluco que veio lá do Nordeste, ele veio matando, ele veio entrando em fazendas acima da lei. Seu nome era Lázaro, não da Bíblia. Homens violentos. Por isso a Bíblia vai dizer que a terra se encheu de violência. Aleluia, louvado seja Deus. Porém, o mais relevante era o juízo de Deus sobre a terra. Não deveríamos estar aqui, mas estamos aqui, apenas por um detalhe. Gênesis 6:8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por isso Paulo vai declarar em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que ele tenha a vida eterna. Por isso, Jesus está declarando: eu sou a porta. Essa porta nos conduz, claro, a riquezas. Essa porta nos conduz à prosperidade. E há algo dentro das igrejas, de uma maneira geral, como retratado a riqueza, como se fosse algo errado, como se fosse até mesmo pecado. Não, meu irmão, a prosperidade, ela precisa te alcançar. A Bíblia está repleta de homens que foram prósperos. O desejo de Deus é prosperar a tua vida financeira, a tua vida material, a tua vida conjugal, a tua vida espiritual. Essa porta vai abrir. Mas a primeira coisa é a salvação. Deus, Ele quer, antes de mais nada, promover salvação, e essa salvação, ela vem através desta porta. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. O projeto de Deus, Gênesis 6:14, faze para ti uma arca de madeira. Perceba que essa arca,
ela não era um projeto qualquer, ela tinha diretrizes, a começar pela madeira. Não poderia ser qualquer madeira, deveria ser o antigo gofer, hoje algo semelhante ao cipreste ou ao pinheiro. Essa madeira, ela deveria conter toda a umidade, ela deveria conter tudo aquilo que fosse nocivo à podridão. Não obstante, precisava ser resinada com betume, pois aquilo que estava lá fora não poderia entrar dentro da arca. Precisa ser de gofe, e precisa ser resinada, precisa ser betumada. O Espírito Santo, esta manhã, Ele quer betumar a tua vida, Ele quer resinar a tua vida, para que nada que ocorra lá fora entre dentro da tua casa. A história da arca de Deus, ela nos surpreende, pois Deus não chamou um jovem, não. Deus não chamou alguém forte, Deus não chamou alguém viçoso, mas a Bíblia vai dizer que Deus chamou um senhor de apenas 600 anos, pastor Eva, 600 anos tinha esse homem, seu nome é Noé, para um trabalho muito, mas muito pesado. Existem pessoas que aqui adentraram, achando que o tempo já foi, achando que Deus não tem mais projetos para você. Existem pessoas que aqui adentraram desacreditadas em si mesmo, mas Deus renovou as forças de Noé, porque Isaías 40, versículo 29 e 30, vai dizer que dá vigor ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem vigor algum. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Aleluia. Deus, Ele vai renovar a tua força, minha irmã. Esta manhã Ele vai renovar a tua força. Você acha que não tem mais projeto? Deus renova a tua fé, a tua esperança, o projeto que Ele tem na tua vida. Aleluia. Vai subir, meu irmão, como asas, como águia. A águia, ela simboliza visão espiritual. Deus, Ele vai te dar uma visão além, meu irmão, da circunstância, além da adversidade, além da frustração desse mundo. Deus, Ele vai abrir os teus olhos espirituais esta manhã. A estrutura da arca. Noé recebe as instruções para fazer a arca. A palavra de Deus é toda a instrução necessária. A palavra de Deus é tudo aquilo que você precisa. O homem, ele tem lutas, o homem tem dificuldades, o homem tem provas, porque ele não aceita a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem trocadilho, a palavra de Deus não tem concessões, a palavra de Deus corta, a palavra de Deus machuca, ela fere quando precisa ferir, mas ela tem bálsamo também para curar. Aleluia. Josué, não te mandei eu. Olha e medita nessa palavra de dia e de noite, pois essa palavra vai fazer você prosperar. Aleluia. Considerando que um côvado, a medida entre o cotovelo e o punho de uma pessoa seria 66 centímetros. A arca deveria ter, acredite, 19 metros de altura, era a altura dessa arca. Essa arca deveria ter 30 metros de largura. Essa arca deveria ter 190 metros de comprimento. Acredite, até 1850 não há registro na história humana de uma embarcação de tão grande porte como a arca de Noé. Até 1850. Essa arca era equivalente
a um trem com 600 vagões de carga, com 6 quilômetros de comprimento e 40 mil toneladas da sua capacidade. Assim era a arca de Noé. A arca possuía 3 andares, ou compartimentos, com um moderno sistema de escoamento de esgoto e dejetos. Na parte superior de cada andar havia uma janela, do hebraico tsuhá, abertura ou lugar para ventilação e luz. Acredite, dentro dessa arca deveria todo o dejeto que era produzido dentro dela ser escoado para fora. Dentro dessa arca não poderia haver mau odor. Dentro dessa arca não poderia haver obscuridade. Deveria haver vento do Espírito e luz para aqueles que estavam na arca. Por isso, havia 3 janelas, mas perceba que em sua lateral havia apenas uma porta. Não existe 2, não existe outras entradas. Por isso Jesus, ele está dizendo lá em 10, 7 e 9 de Mateus: eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Ele não disse: eu sou uma das entradas. Ele disse: eu sou o único. Eu sou aquele que leva e conduz o homem ao Pai. Entrar pela porta é aceitar a vontade de Deus, é cumprir a sua palavra. A palavra para Noé: mete na arca de tudo o que vive, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Para isso Noé começa a construir a arca. Ele, os seus 3 filhos, começam com o suporte das suas noras e da sua esposa, começam a construir esta arca. Eu meditei, pastor Eva, onde seria o local exato dessa construção. E Deus me deu uma revelação. Porque a revelação não é aquilo que nós encontramos na casa do profeta. Não, crente não fica atrás de profetada, mas a revelação, ela está dentro da própria palavra de Deus, da meditação e do estudo. Deus me levou a uma resposta. Noé, ele não foi à beira da praia, não, senhores. Noé não construiu essa arca na beira do mar, não. Ele foi para o embrenho de uma floresta. Ele se meteu no meio de uma floresta. Como ele se meteu no meio de uma floresta? Lá estava o seu sustento, lá estava o seu material, aquilo que ele precisava estava dentro da floresta. Não se aparte do lugar mais precioso, onde está o teu material, onde está o seu sustento. Não se desvie desse lugar. Aquilo que sustenta a tua fé, aquilo que sustenta os teus sonhos, não se aparte deste lugar. A Bíblia vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Sabe por quê? Porque dentro da casa de Deus tem pão todos os dias, tem pão fresco, meu irmão, tem alimento espiritual para a tua vida. Eu me lembro, até pouco tempo atrás vivemos um período de pandemia. Você não sabe como isso feriu a igreja. Eu ministrando ceias, eu vi pessoas que poderiam vir apenas na igreja na ceia, e tomavam a ceia em lágrimas, tomavam a ceia, comiam pão em lágrimas, porque sentiam saudade naquele lugar. As pessoas que estavam aqui sentiram saudade de cultuar. A igreja, meu irmão, é o melhor lugar que você pode estar, mas vale um dia na tua presença do que 1000 dias em outro lugar.
Fique próximo aonde está o teu material. Aleluia. Neste lugar, na arca de Deus, deveria ter comida. Não era apenas para ser salvo estar dentro da arca. Para ser salvo não era apenas participar da existência na arca. Era necessário comida. Por isso Deus disse a Noé, Gênesis 6, 21, e tu toma para ti de toda a comida. Toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será por mantimento, para ti e para eles. Noé precisava se alimentar, não bastava estar apenas na arca. É notório que algumas pessoas não conseguem se desenvolver. É notório que algumas pessoas têm 10 anos, 20, 40, 50 anos e nunca conseguiram se desenvolver. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, pastora, eu sou crente dentro da igreja, mas não mexa comigo, não pisa no meu pé, porque aqui tem sangue nordestino, aqui tem sangue italiano, aqui tem sangue de espanhol. Não, meu irmão, tira esse negócio, põe o sangue de Jesus na sua veia. Sabe por quê? Porque nova criatura você é. Mas aqui é muito fácil, aqui é muito fácil. Eu quero ver lá fora, eu quero ver lá no mundo, meu irmão. Eu quero ver lá fora você manifestar as obras de Deus sobre a tua vida. Precisa se desenvolver. E veja que nós, quando olhamos para pessoas de alta patente, que nem Nicodemos vai ter com Jesus à noite, e ele chega diante de Jesus, ele olha para ele e diz, Nicodemos, uma coisa te é necessária. O que é, Senhor? É necessário você nascer da água e do Espírito, porque aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não se desenvolver do Espírito, através do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Precisa ser nova criatura, precisa falar manso, precisa caminhar manso, precisa saber que ele deve diminuir. Existem pessoas, essa igreja é uma benção, existem pessoas que são sisudas, acham que são alguma coisa, acham que pregam alguma coisa, acham que cantam alguma coisa, acham que se não for eu nesta igreja, meu irmão, a obra é de Deus, é Ele que dá a palavra, Ele que dá a estrutura, Ele que dá a bênção, Ele que dá o poder sobre a igreja, tudo provém dEle. Aleluia. Precisa se alimentar, precisa se alimentar da oração, meu irmão, precisa se alimentar da palavra, precisa se alimentar do estudo, precisa diminuir. O lugar mais próspero é quando você desce no Calvário, onde Jesus, Ele te exalta, aleluia. Noé, ele não precisava apenas se alimentar, ele precisava prover também alimento para a sua família. Ele não precisava apenas prover alimento para a sua família se alimentar, ele precisava prover alimento para os animais. Por isso, estar na arca requeria trabalho, requeria esforço. Estar na arca requeria a sua força, água e comida, provisão. Noé precisava lidar com os animais. Por isso Jesus vai dizer, sede constantes, firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Esse trabalho, ele produzia o estresse. Noé estava estressado, Noé estava cansado, não obstante, com as dificuldades familiares, não era apenas o trabalho, não era apenas os animais, porque imagino quando Noé, ele acordava pelo dia,
havia dejetos, havia limpeza, havia água, havia comida. Durante um ano, não apenas esse trabalho, mas durante um ano ele precisou se relacionar com as suas noras. Durante um ano ele precisou se relacionar com os seus filhos, com as diferenças. Não somos iguais. Imagina você, um ano, estar se relacionando com o seu sogro, com a sua sogra. Haviam diferenças, haviam discussões, haviam brigas, haviam uma certa turbulência. De maneira que a vida dentro da arca não era um paraíso. A arca era um lugar de passagem. Era um lugar que eles deveriam estar. Era um lugar que eles eram obrigados a estar. Deus estava mantendo, Deus estava colocando uma continuidade à raça humana através destes homens e mulheres. Mas o refrigério dessa família, quando havia perturbação, quando havia intriga, quando havia as imperfeições humanas, porque estamos caminhando para a perfeição. Por isso Paulo vai dizer: vocês continuem até atingir a maturidade espiritual de Cristo. Em outras traduções, a estatura de varão perfeito. Meu irmão, às vezes alguém que está no nosso lado nos magoa, às vezes alguém que está andando no nosso time, ele nos difama. Sabe por quê? Porque são imperfeições. Mas não se preocupe, meu irmão, ele está sendo trabalhado. Deus vai levantar ele, Deus vai trabalhar ele vai ser uma bênção. Apenas espere. E quando eles saíam, cada um entristecido para o seu lado, depois, claro que entraram na arca, a Bíblia vai dizer que passados eles entraram na arca. Deus, ele fechou, não foi Noé que fechou, mas Deus fechou pelo lado de fora, claro, a arca. Estamos no período da graça, meu irmão. Deus, ele suporta a minha falha, Deus, ele suporta a sua falha. Deus, ele suporta a imperfeição humana, mas vai chegar um dia em que a porta da arca será fechada. Vai vir um dia de juízo sobre a terra e sobre a igreja. Existem escândalos. Jesus disse que é necessário que haja escândalos até mesmo dentro da igreja, mas um dia a porta da graça vai fechar. Passados 7 dias, veio o primeiro dia, olharam para si e falaram: não vem água. O segundo dia, não veio água. O terceiro, quarto, quinto, não vem água. O sexto dia, estavam desistindo. Noé disse: Deus falou que vai chover, não abra a porta. Escute a voz de Deus, meu irmão. E no 7º dia, cai a primeira gota de água. Começa um breve chuvisqueiro sobre a face da terra. A água começa a engrossar. Os pesquisadores, aqueles meteorologistas, aqueles historiadores, eles afirmam categoricamente que há sinais no cosmos, em todas as evidências atmosféricas, que houve uma precipitação de água, tanto embaixo, tanto no céu, porque a Bíblia vai dizer que se romperam todas as fontes do grande abismo, e também as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. A atmosfera, ela desceu, toda a água que existe lá em cima, segundo os pesquisadores, desceu. O resultado: mortandade além da arca. Por isso Noé e sua esposa e seus filhos, suas noras, olhavam pela janela a mortandade no mundo,
E toda vez que passavam pela porta, se a janela mostrava mortandade, a porta lateral mostrava a graça, mostrava o favor, mostrava o milagre de Deus e a salvação que Deus haveria de fazer na vida deles. Não importa o tamanho da dificuldade, continue firme na arca. Não importa a adversidade, as águas vão baixar, minha irmã, as águas vão baixar, e você vai ver o arco de Deus sobre o céu, mostrando que é um tempo de frutificação, que é um tempo de multiplicação, onde Deus ele vai olhar para você e vai dizer: agora você pode encher toda a terra. Sabe por quê? Porque mesmo na adversidade, mesmo na prova, mesmo em tempos de angústia desta última hora, Deus ele tem um recomeço para a sua igreja. Deus tem um recomeço para você. Continue firme, meu irmão. Mais um pouquinho de tempo e nós o veremos assim como Ele é, assim como Ele é, nós o veremos mais um pouquinho nessa terra, e a igreja vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Aleluia. Deus abençoe a todas as igrejas. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém. Oh, glória a Deus, aleluia.